nossa conversa hoje é números cardinais. Números, vamos dizer, números de elementos. E assim botar cardinalidade. Isso é uma coisa tão básica, né? Mas que só aflorou também na segunda metade do século XIX. E tem assim, uma questão, a questão é a seguinte, quer dizer, imagina assim, x, y conjuntos. Então, como é que a gente define assim? Dizer que x e y a gente pode dizer que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos. Acho que é razoável a ideia, né? Desde que a gente começa a contar é pegar um conjunto de símbolos, né? Sei lá, coisas assim que você... Ou simplesmente, vamos dizer assim, há histórias nesse sentido, né? O pastor tinha lá as ovelhas e tal, aí para cada ovelha ele botava uma pedrinha, e aí no final do dia, cada ovelha uma pedrinha. Ou seja, você estabelece uma abjeção entre as ovelhas e as pedrinhas. Toda vez que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, é isso, né? Quer dizer, você tem aqui desenhos de antigamente assim. Então se aqui você vai ter 5, 6. Então você faz assim, 1. Então, se você tem uma abjeção, tem o mesmo número de elementos. Tá? Essa é a ideia básica. Agora, aliás, eu estava hoje de manhã fui dar uma olhada mais ou menos na história do negócio, né? É interessante como toda a construção, assim, tem coisas que eu vou fazer aqui hoje, assim, que é uma ideia simples. E é impressionante como essa ideia demora, assim, o cara está lá pensando e tal, e não é assim tão... Quer dizer, quando você está estudando e é difícil, os caras supostamente geniais que fizeram as coisas também penaram. Não foi nada moleza, né? Então eu vou começar com um exemplo que nós já conhecemos, que é muito bom, né? Quer dizer, você pega os números naturais, pega os racionais positivos, né? E os racionais positivos você pode pensar assim, né? Aqui você bota 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, 2, 3, 4.
5, etc. E aí cada par aqui, né, o par PQ, você olha para ele como se fosse o P sobre Q. Então, a gente já viu, é fácil, né, você dizer, bom, eu posso contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. E eu vou contar todos os pares de números naturais. Quer dizer, esse conjunto aqui que tem, né, aqui tem os naturais, aqui tem os naturais de novo, tem infinitas vezes o conjunto dos naturais, no entanto, dá para você botar em bijeção com o conjunto dos naturais. Aqui tá, dá até para fazer uma fórmula. Claro que aqui eu estou contando cada racional infinitas vezes, mas dá para só pular, né? Quer dizer, você chegou aqui, 1, 2, 1 meio, 1 terço, 2 meios, aí você pula 2 meios. 3, 4, isso aqui é 3 meios, 2 terços, 1 quarto, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Peraí. Isso mesmo? Isso aqui é 4 quintos? Não, estou dizendo errado, né? Mas tudo bem. Por exemplo, aqui eu cheguei em 4 meios. Né? Aqui é 3 terços, eu cortei. Né? Aqui é 2 quartos, eu cortei. Aqui é 4 meios, cortei de novo. 5, etc. Então você vai pulando. Né? Dá até para ver que, na verdade, cada vez que você acha um cara aqui, você faz a reta ligando ele à origem, né? Estaria o 0, 0 aqui. Você faz a reta ligando ele à origem e vai passar por todos os pares que você tem que eliminar. Então, com essa ideia de que você vai assim, e cada vez que aparece um cara que já foi contado, você pula, dá para ver que tem essa bijeção entre os naturais e os racionais positivos. Também é claro, né? Essa é a mais surpreendente, né? Mas, por exemplo, você pode fazer os naturais e os pares. Os naturais e os ímpares. E aí dá para fazer os naturais e os inteiros, né? Tá? Você joga os pares nos inteiros positivos, incluindo o 0, os ímpares nos negativos e pronto, também dá. Da mesma forma aqui, ó, você pode separar os naturais em pares e ímpares e aí jogar os pares nos racionais positivos, incluindo o 0, começa os pares do 0, os ímpares nos negativos, e você tem, né, naturais e que já é uma coisa assim meio... Né? Quando você olha para os racionais, você diz, não é possível. Os racionais preenchem a reta toda. Né? Como é que pode os naturais... Porque quando a gente pensa em número de elementos, o Cantor, aliás, o grande nome dessa história é um camarada alemão
ele nasceu na Rússia, mas ele viveu bastante. Parece, aos olhos de hoje, parece que ele era bipolar. Assim. Então ele teve certos problemas no final da vida, mais de depressão e tudo, mas ele nasceu acho que em 1845 e morreu em 1918. Então já é um cara que já entrou, a primeira das nossas personagens que chega ao século XX. Os personagens é o tipo de uma palavra que mudou de sexo. Se você for lá ver no Machado de Assis, de Alencar e tal, como todas as palavras em agem, é uma palavra feminina. Bom, então o Cantor foi o cara que desenvolveu esse negócio e não só ele teve... Isso aqui ele custou para achar. Ele teve dificuldades, como teve uma reação enorme. Teve gente que disse não. Então, os trabalhos dele sofreram uma certa rejeição da parte de alguns e tudo. Mas, repara, acho que em poucos minutos você olha para isso e dá, claro. Mas há 150 anos não era nada claro isso. Vou dar um outro exemplo, não sei se meio ousado, mas depois eu discutirei um pouco melhor. Eu estava lendo hoje isso, que o Cantor era muito amigo do Dedekind, que eles trocavam cartas e tudo. Cantor e Dedekind. Dedekind é o pai daquela construção dos números reais que a gente usou. O Cantor é o pai dos intervalos encaixantes. Então eles trocavam figurinhas, tá? E tem eu vi citado uma correspondência entre o Cantor e o Dedekind, que o Cantor diz que acha difícil, assim, vamos dizer, a questão é a seguinte: imagina um intervalo e uma superfície, quer dizer, uma coisa bidimensional. Ele se pergunta se poderia haver uma bijeção entre os dois, ele acha que não, e tudo. Eu não sei como é que ele provou, mas imagina o seguinte, tem um macete muito importante que o Cantor usa em algumas vezes, que é o seguinte: vamos simplificar isso e vamos pensar assim: o intervalo 0,1 e o quadrado 0,1 vezes 0,1. Então, cada elemento daqui é um par A, B de números, né? Esse aqui é um número entre 0 e 1, esse aqui é um número 0 e 1. Agora, pensa assim, um cara daqui, vamos pensar assim que ele é um C. E o nosso C é alguma coisa assim, é um 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ele pode ser escrito na base 2 como uma sequência de zeros e uns. Tá legal? Ora, o A é uma sequência de zeros e uns. Vou pensar assim. O B é uma sequência de zeros e uns. Imagina que eu pegue esse C aqui e faça o seguinte. Ó. Esses caras aqui são o C1,
C2, C3, etc. Esse aqui é o A1, A2, A3, etc. Aqui é o B1, B2, B3, etc. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A N vai ser igual a C 2N menos 1 e Bn igual a C2N. Então, por exemplo, se esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0. E aqui, esse é 0, esse é 0, esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 0, esse é 0. Acabou a demonstração. Está provado. Tem uma bijeção entre os números no intervalo 0,1 e os pares de números no intervalo 0,1 vezes 0,1. Tá legal? Não? Fala aí, André. Ó, a gente só precisa saber que um número se escreve na base 2. Computação trabalha com isso um pouco também? Nem mencionou o assunto. Em álgebra, né? Então, em álgebra você viu isso. Então, todo número... Tem um detalhezinho para acertar que eu não vou me preocupar com ele agora, mas é que um número pode ter mais de uma representação. Todo número que não seja irracional, todo número racional tem duas representações. Né? Quer dizer, na verdade não, tem uns que tem uma só, não são todos, mas os racionais que terminam têm uma segunda representação. Mas esquecendo isso, eu só estou dizendo o seguinte, ó, se eu pegar um número aqui, ele é dado por uma sequência de zeros e uns. E eu preciso de duas sequências de zeros e uns. E reciprocamente, se eu tenho duas sequências de zeros e uns, eu preciso transformar numa sequência só. Eu estou entrelaçando. Isso claramente eu posso desfazer. Né? Eu jogo esses daqui nos ímpares, esse daqui nos pares. Se eu quiser desfazer, eu pego os ímpares daqui, jogo aqui, os pares daqui, aqui. Então tem uma objeção. Eu não sei como o Cantor fez, provavelmente ele fez assim. Eu só vi a citação da carta dele para o Dedek, contando que ele tinha conseguido isso. Ele tinha uma correspondência anterior que ele dizia que achava que não ia dar e tal. Mas quando ele consegue, ele diz, eu fiz, mas eu não acredito. Na verdade, você vê que você pode pegar um cubo e é só, em vez de fazer pular um, você pula dois, né? Quer dizer, para você... Aqui você pegaria o primeiro, o quarto, o sétimo, faria os inteiros módulo 3. E aí você pode pegar um número aqui, no intervalo 0,1, e transformar em 3 números. No intervalo 0,1. E depois desfazer. Na verdade, você pode fazer em RN. Tá legal? Então, essas coisas são surpreendentes, mas elas são surpreendentes porque a gente se vicia numa estrutura. Né? Quando você pensa os números reais, eles têm soma, multiplicação, ordem, tem um monte de coisas que quando você desfaz, pega o conjunto, é poeira.
Quando você olha só para o conjunto, o Cantor mesmo ele diz que um número cardinal, o número de elementos do conjunto, é o que sobra quando você abstrai a ordem e a natureza dos elementos do conjunto. Então, isso para nós é super importante. Quer dizer, você saber que quando você olha para o conjunto dos números reais, ele tem o mesmo número de elementos que o intervalo, que qualquer intervalo. Né? Que é óbvio, né? Quer dizer, você pega um intervalo assim, aberto, né? Você faz ele assim, por exemplo, bota os reais aqui, pega esse cara aqui no meio, a paralela, e agora vai ligando aqui, ó, e esse aqui vai lá no infinito, e esse aqui vai no infinito. Então, qualquer intervalo tem o mesmo número de elementos que os reais. E qualquer intervalo tem o mesmo número de elementos que o R2 inteiro, porque assim como... tem várias maneiras de você... vamos dizer, botar em bijeção um intervalo com juntar esse negócio aqui em vários pedaços, né? Você pode somar, então, ou simplesmente fazer uma coisa semelhante e dizer, bom, se os reais estão em correspondência com o intervalo está em correspondência com o cubinho, com um pedacinho assim, então, esse par aqui vai estar em correspondência com R2. Então, ó, coisas básicas assim, né? Zero, está em bijeção com 0, 1, cartesiano 0, 1. Qualquer número n aqui de vezes. Né? R está em bijeção com Rn. Quer dizer, você pode pegar o Rn e dizer, não, isso aqui como conjunto é a mesma coisa com dos reais. E, quer dizer, vocês já viram já viram a ideia de grupo em álgebra? Então, em grupos a gente... Então, quando você tem um grupo G1 e um grupo G2, um isomorfismo é uma bijeção que preserva as operações. Então, um exemplo bonitinho, né, é você olhar aqui os reais com a adição e aqui o zero infinito com a multiplicação. Você pega a função que a cada x associa e elevado a x e você tem um isomorfismo entre esses dois grupos. Mas aqui você precisa preservar as operações, então é mais rigoroso. O que a gente está estudando aqui é a situação que não tem operação nenhuma envolvida, é só entre os conjuntos. Então, não só o conjunto dos reais e o intervalo zero infinito tem o mesmo número de elementos, porque tem uma bijeção, mas também você pode preservar aqui a estrutura de grupo, transformar a adição na multiplicação. Nesse caso aqui, a gente não precisa preservar estrutura nenhuma, quer dizer, a gente pega o conjunto, desmancha ele todo e reorganiza de outra maneira. Eu vou dar um exemplo que é meio trabalhoso, mas que é o seguinte, ó, você pode pegar o intervalo AB e botar em bijeção com o intervalo AB, só que aberto aqui.
E, consequentemente, você vai poder botar o intervalo AB em bijeção com o intervalo AB aberto. Claro que isso pode ser feito de maneira, talvez, mais simples, mas tem uma maneira bonitinha de fazer, que é o seguinte, ó, você pega aqui o intervalo AB aqui. Aí você parte aqui em 2. Então você parte aqui no meio. Deixa esse para cá fechado e para cá aberto. Aí você vira, pega esse cara aqui e faz assim, ó, bota essa parte aberta para cá, essa fechada para cá. Aí como é que você vai emendar aqui? Bom, você parte aqui de novo, deixa a parte fechada aqui e pega esse e vira aqui, ó, bota a parte aberta para cá, né? Vou fazer assim, né? Bota a parte aberta para cá e a parte fechada para cá. Depois você faz aqui, você pega a parte aberta aqui, bota aqui, fecha assim. O A você deixa parado. Tá? O A você deixa parado o A. Então, cada pedacinho aqui, você vai fazendo isso. E todos os pontos vão entrar, vão estar em bijeção, e você, no fim, transformou o intervalo fechado no aberto. E depois você transforma o fechado no aberto, quer dizer, no semiaberto, você transforma o semiaberto no aberto. E aí você tem isso assim. Tem outras maneiras de fazer. Uma outra maneira de fazer isso, pensa assim, vou pegar o intervalo fechado aqui, vou transformar no intervalo aberto aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma sequência que vai ter os seguintes pontos. Esse aqui vai ser o A1, esse aqui vai ser o A2, e depois eu vou a N, tá? A N convergindo, deixa eu chamar, esse aqui é o A, esse aqui é o B, crescente assim. Então aqui está o A3, A4, A5, etc. Eu posso dar um chega para lá, pegar o A1, aqui estava o A3, eu vou botar o A1 aqui. Aqui está o A4, eu vou botar o A2 aqui. Aqui está o A5, eu vou botar o A3. E aí eu vou chegando todo mundo. Como aqui não tem fim, é como se eu fizesse isso, né? É o chamado, é a brincadeira do hotel de Hilbert. Quer dizer, você tem aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aí você quer botar um cara novo aqui. Então o que você faz? Você diz, o 1 vai aqui para o 2, o 2 vai aqui para o 3, o 3 vai para o 4 vai para o 5, sobrou um lugar aqui. Aí você entra com um novo aqui. A ideia é a seguinte, você tem o hotel, ele está lotado, só que chegou um hóspede novo. Aí você diz, todo mundo chega para a direita, abriu um quarto vago, você bota um cara aqui. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei esse hotel lotado aqui e disse, vou tirar o A1 daqui, não quero mais ninguém aqui. Vou tirar o A2 aqui, não quero mais ninguém aqui. Então eu preciso agora de 2 lugares aqui. Então cada um chega, né, o A3 que estava aqui, ó, ele veio parar aqui, onde era o A5. O A4 veio para cá, então todo mundo chegou para a direita, abriu 2 lugares, o A1 entrou aqui, o A2 entrou aqui, ficaram essas 2 vagas.
Tá? Esse é um truque bastante simples. Dá para entender, André? Não? Vou explicar de novo. Pensa assim. Pensa nessa situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, os inteiros, o n asterisco. Então ele começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Aí agora aqui eu vou ter os... Vou botar em azul. Eu quero os inteiros com zero. Tá? Esse daqui é o sem o zero. Esse aqui começa em 1. Esse aqui então o que eu faço? Eu boto o zero aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu fiz? Eu fiz uma bijeção em que o 0 foi onde estava o 1, o 1 foi onde estava o 2 onde estava o 3, o 3. É como se eu tivesse dito, ó, chegou todo mundo para cá e abriu espaço para entrar o 0. É pensar assim, ó, esse aqui está em bijeção com esse conjunto de pontinhos. E o azul também está em bijeção com o conjunto de pontinhos. Embora o azul seja o preto com mais um elemento. Então eu peguei todos os elementos do preto, andei para a direita e botei o 0 aqui. Tá legal? Certo mesmo? Entendeu? Então, ó, aqui eu tenho dois caras. Ó. Eu quero tirar esses dois caras e botar aqui para dentro. Então o que eu fiz? Ó, eu criei uma sequência aqui de números que tendem para cá, crescente. Pum, 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 pum. Eu sei que eu posso botar uma sequência infinita assim, né? Eu escolho um cara aqui, depois eu posso até botar na metade, na metade, na metade, na metade, na metade. Vai ter uma infinidade aqui. Aí eu quero abrir duas vagas, então eu digo, não, vou chegar todo mundo vai dar duas casas para a direita, aí eu pego o A1, boto na primeira aqui, o A2 na segunda aqui, e os outros para cá. Foi isso que eu fiz, ó. Botei o A1 aqui onde estava o A3, o A2 onde estava o A4, aí o A3 foi para cá, o A4 para cá, etc. Pronto. Entendeu? Porque bijeção não tem continuidade, não tem ordem, não importa. Aquela bijeção entre os naturais e os pares ordenados de números naturais não segue a ordem, né? Você vai e volta, você volta no... Toda hora você volta no 2, volta no 3, volta no 4, volta no 2/3, volta... Você está indo e voltando o tempo todo. Claramente, quer dizer, o Cantor teve essa dificuldade. Claramente é uma dificuldade psicológica, quer dizer, de esvaziar, né, uma coisa meio assim, de meditação, né? Você esvazia seu cérebro, esquece toda a estrutura dos números reais, pensa o conjunto sozinho e tal. É uma coisa meio assim. Tá. Se vocês tiverem entendido isso, em meia hora vocês terão entendido mais do que o Cantor sabia em muitos anos. Ele demorou muitos anos para chegar nessas coisas todas. Tem dois resultados interessantes. Um o Cantor conseguiu provar, outro ele não conseguiu provar, demorou um tempo para alguém aqui. O outro é realmente um teorema mais dificilzinho. Então vou...
enunciar assim, ó, teorema isso aqui é a versão 1. Depois eu vou fazer a versão 2 do teorema. Antes eu vou só fazer uma observação, que é o seguinte, vamos dizer assim, A tem no máximo se existe uma função f de A em B injetiva, o que é isso? Né? Você tem aqui o A tem 3 elementos, o B tem 1, 2, 3 e talvez tenha mais. Se eu fizer uma função injetiva aqui, pode ser que sobrem caras aqui. Então, com certeza, se essa função for sobrejetiva, é uma objeção de ter o mesmo número de elementos. Mas se não for sobrejetiva, então, moralmente, o A tem menos elementos que o B. Mas a gente acabou de ver que não é tão simples assim. Por exemplo, o conjunto dos naturais parece ter menos elementos que os inteiros. Você pode fazer uma função que leva cada natural nele mesmo, sobra um monte de gente, mas existe uma objeção. Tá? Vamos denotar isso assim por... o número de elementos de A é menor ou igual ao número de elementos de B. Bom, tem uma definição interessante que é boa para pensar, né? Que é... Vê se tá tudo bem aí. André, me guia aí. Legal? Diz aí, Gabriel. Abjeção dos naturais e dos racionais. É assim, ó. Vamos começar com os naturais e os racionais positivos. Tá? Então, os racionais positivos são os pares PQ vou botar os naturais sempre começando do 1 aqui. Então, eu peguei e botei esses pares assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse par aqui, por exemplo, é o par 5, 2, que corresponde aos 5 meios. Esse par aqui é o 1, 1, que corresponde a 1 sobre 1, que é o mesmo que o 2, 2, que é o mesmo que o 3, 3, que é o mesmo que o 4, 4. Esse daqui é 1 meio. Que é o mesmo que 2 quartos. Que é o mesmo que 3
sextos. Tá? Então tem vários caras aqui que correspondem ao mesmo. Na verdade, ó, se você botar aqui o 00, quando você liga o 00 a esse cara aqui, você tem uma reta que vai passar por todos esses. Quando você liga o 00 a esse aqui, você vai ter uma reta que vai passar por todos esses. Qualquer par que você pegar aqui, né, se você ligar o 00, vai passar por todos os pontos que são do mesmo que ele. Então sempre tem o primeiro cara, que é a menor representação, a representação irredutível, e tem as outras. Mas tudo bem, a gente não se preocupa com isso, a gente simplesmente pensa que é uma corrida com barreiras. Quer dizer, eu ando aqui, ó, eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, aí esse cara daqui, eu pulo, ele é uma barreira, porque ele já apareceu. Então eu pulo, pum, 5, 6, 7, esse daqui, ó, ainda tudo bem, é 2/3. Esse aqui é 1/4. Aí eu volto aqui, ó, eu tenho que pular esse. Esse daqui é o 2/4, é o mesmo que 1/2. Né? Aliás, não, esse é o 4/2, é o mesmo que o 2. Né? Então esse cara daqui também vai ser pulado. E aí eu pulo para cá. Mas eu vou fazendo esse trajeto assim. E toda vez que aparecer um cara que... eu pulo. Então, tá? Não está rigoroso assim, não está escrito preto no branco, mas está claro que funciona. Tá? Não acaba nunca, porque sempre tem mais um número primo. Então, sabe que sempre vai ter mais alguém lá na frente. E pronto. Aí isso faz os naturais começando em 1 com os racionais positivos. Aí você parte os naturais em pares e ímpares, leva 0 em 0, os ímpares nos negativos, os pares nos positivos, é o que você achar melhor. Faz menos 1 elevado a ele. Né? Pronto. Não é isso, mas o Cantor dá uma definição, não foi uma coisa simples assim, o Cantor foi fazendo coisas, ninguém o criticando, até que uma vez ele escreveu um artigo que virou um livro, né, em que ele procura botar os pingos nos is e tudo. E ele tem uma definição muito interessante do que é um conjunto finito. Repara que essa coisa do cara estar em bijeção com o subconjunto dele, como os naturais, com os pares ou com os ímpares, né? Os inteiros com os naturais, uma coisa assim, só acontece com conjuntos infinitos. Se você tiver um conjunto de 6 elementos, você nunca vai conseguir uma bijeção dele com um conjunto de 5 elementos. Eu não vou parar para provar isso, mas parece claro, né? Tá? Então ele diz, o conjunto é finito se somente se ele está em bijeção com um de seus subconjuntos. Então é uma definição. Então vou botar isso como uma definição. X é finito se somente se existe bijeção f de x em y com y contido em x e diferente de x.
exercício ou probleminha. Que é incontornável, né? Você provar que um conjunto é finito sem somente se ele está em bijeção com os naturais, com subconjuntos naturais, né? Quer dizer, x é finito sem somente C, existe N pertencente a N, tal que existe N pertencente a N e bijeção F entre x e 1, 2, 3, N. Claro que podia ser o conjunto vazio também, aí é o vazio do vazio. Tá? Isso tem que ser verdade. Demonstração, eu gastei um tempinho para fazer demonstração, não gostei, a demonstração está mais ou menos, mas faz por indução. Tá? Bom, então tem essas coisas aqui. Aí o Cantor prova então a ideia é que se o conjunto se ele tem uma bijeção com um subconjunto do outro, mas não tem uma bijeção com o outro todo, então ele é menor. Tá? Tem um detalhezinho para provar assim, mas vamos deixar assim. Quer dizer, a gente pode dizer o seguinte, que cardinal de A menor que o cardinal de B, se somente C existe bijeção F de A em C com C contido em B, mas não G de A em B. Mas não, quer dizer, não existe bijeção. Tem um detalhe, tem um teorema para segurar a onda disso aí. Mas o teorema vou botar assim, Cantor 1. O número de elementos no conjunto dos naturais é menor que o número dos elementos reais. Ou seja, existem infinitos maiores e infinitos menores. Tá? Quer dizer, porque a gente fez a bijeção dos naturais com os inteiros, dos naturais com os racionais, do intervalo aberto com o fechado, do intervalo com o quadrado e tal, mas a gente não provou até agora nenhuma situação que você tem dois conjuntos infinitos e diz, esse aqui é maior do que esse. Então, e basicamente, olha, como a gente já viu que os reais tem o mesmo número de elementos que o intervalo 0, 1, então vamos supor o seguinte, seja f de n em 0, 1. Vamos provar claro que a gente tem a função injetiva dos naturais nos reais, leva os naturais nos próprios naturais, pronto. Agora, eu posso ter funções injetivas dos naturais nos reais, mas
nenhuma função dos naturais dos reais vai poder ser sobrejetiva, então não vai ter abjeção. E olha que lindeza, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina o seguinte, aqui você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. E aí o 1 está sendo levado num cara, que ele é um 0, vou chamar assim de A1 coisas. O 2 está sendo levado num 0, coisa A2 coisas. O 3 no 0, pum, pum, A3 coisas. O 4 no 0, pum, 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 A4 coisas. O 5 no 0,1, 2, 3, 4, A5 e assim por diante. Estou escrevendo assim para mostrar a simplicidade do argumento. Basta eu mostrar que tem uma sequência, quer dizer, tem um elemento aqui que não é nenhum desses. Então vamos fazer o seguinte, né? Vou construir o elemento B igual a 0, B1, B2, B3, B4. E simplesmente é o seguinte, ó, B índice I é igual a 0 se AI igual a 1 e 1 se AI igual a 0. Porque se o B1 não for igual a 1, esse aqui já está fora. Não importa o resto. Se o B2 não for igual a 2, esse cara também não pode ser. Quer dizer, eu estou dizendo aqui, esse cara daqui não é nenhum desses. Esses são os que são a imagem dos caras aqui. Então basta eu mudar garantir que o algarismo, que o késimo algarismo desse é diferente do késimo daquele, para dizer que esse daqui não é. Fala aí, André. Começo de novo? Não, olha só, eu quero mostrar o seguinte, que não tem bijeção entre os naturais e os reais. Tá legal? Bijeção você sabe o que é? Sim. É aquela quadrilha. Cada um tem seu par e tal, troca e tal, mas bijeção. Então, é claro que tem funções dos naturais nos reais que são injetivas. Você leva o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3 e tal, sobra um monte de números reais, mas foi uma função injetiva dos naturais nos reais. Agora, então basta eu provar que não existe nenhuma função dos naturais nos reais que seja sobrejetiva. Mas, talvez, não sei se está bem claro, do ponto de vista de conjuntos, que a gente está considerando, dois conjuntos tais que têm uma bijeção entre um e o outro, são a mesma coisa. Tá? Tem o mesmo número de elementos, são iguais. Né? É como dois grupos isomorfos e tal. Então eu não preciso pegar os reais. Em vez de trabalhar com os reais, eu vou trabalhar com o intervalo 0,1, que ele é mais fácil, porque tem esse truque maravilhoso. Né? Um elemento no intervalo 0,1, ele é uma... Eu esqueci de dizer, né? Isso aqui tudo é na base 2. Então esses caras todos são zeros e 1.
Então eu pego, imagina que eu fiz a função f, fiz a f dos naturais dos reais, no 0, 1, na verdade. Então ela pegou o 1, levou nesse cara, o 2 nesse cara, o 3 nesse cara, o 4 nesse cara, o 5 nesse cara e tal. E agora eu quero mostrar que tem alguém que não é nenhum desses. Tá? Alguém que não é nenhum desses, para ele não ser esse cara aqui, né, vou pegar esse cara daqui assim, para ele não ser esse cara daqui, basta que o B4 não seja igual ao quarto elemento aqui. Já não é, já não são mais iguais. Tá? Supondo que eu vou escolher sempre a representação infinita. Tá? Se terminar em 0, o primeiro 0, que daí para frente é 0, eu troco o 1 por 0 e boto 1 daí para frente, tá? Para ter certeza que é uma representação fixa. Tá? Então eu posso pensar assim os meus pontos de intervalo 0 e 1 sempre representados por uma sequência infinita que não termina em 0. Tá? Beleza. Então, senão podia ter, né, por exemplo, aqui o 0,1 e ali tem o 0,0111 toda a vida, que seria o próprio 0,1. Vocês estão ouvindo uma barulheira, alguma coisa assim? Interferência. Bom, então, o que eu posso fazer? Eu pego esse primeiro e digo, bom, ele é 0, aí tem um algarismo aqui, que é 0,1. Aí eu troco esse, eu digo, ó, o B1, se o A1 aqui é 0, o meu B1 vai ser 1. Deixa eu dar uma coisa. Acabou? Acabei. Mas falha muito a minha aula. Tinha um suco de laranja em execução. Bom, então, ó, se esse cara aqui é 1, o B1 vai ser 0. Se ele for 0, o B1 vai ser 1. Acabou. Esse cara daqui, seja ele quem for, não é mais esse. Aí eu pego o A2 e troco. E assim eu pego essa sequência aqui e troco cada um deles e faço um número aqui. Como a enésima casa aqui é diferente da enésima casa aqui, da enésima do enésimo, ele não é o enésimo, mas isso vale para todo N. Então, nenhum desses caras que eu tenho aqui é esse. Então, agora eu tenho um número, né, que é um número entre 0 e 1, que não é imagem de ninguém. Essa a ideia. Assim. Ela precisa ter alguns detalhes que precisam ser pensados, mas é uma boa demonstração. Mas essa mesma ideia ela pode ser aperfeiçoada para um teorema ainda mais forte, que vai mostrar o seguinte, que para cada conjunto infinito tem um infinito maior do que ele. Imagina assim, pensa um conjunto infinito, o mais infinito que você possa imaginar. Grande, enorme e tal. Eu posso te mostrar que tem um maior do que ele. E esse segundo resultado, que é do Cantor também, é a mesma demonstração, no fundo. Você sabe que se você tem um conjunto X, o conjunto das partes de X é igual ao conjunto dos subconjuntos
x. Tá legal? Todo mundo sabe isso? Bom, agora olha só, um subconjunto de x pode ser pensado assim, ó. Pensa x elevado a 0,1. Isso aqui é o conjunto das funções, aliás, x elevado a 0,1 não, 0,1 elevado a x. Isso aqui é o conjunto das funções de x em 0,1. Esse 1 devia ter só um palitinho aqui, né? Então pega os elementos de x, aqui, pum, 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 pum. Aqui pega o 0 e o 1. Aí você diz para cada um, ó, escolhe aí, você quer ser 0 ou você quer ser 1? Aí pronto, esses aqui foram no 1, esses aqui foram no 0. Aí você diz, ó, é o seguinte, não queria falar nada antes, mas é o seguinte, quem for 1 está dentro, quem for 0 está fora. Ou seja, esses aqui, ó, esses azuizinhos, foram no 1. Eles definem um certo... Opa, esse cara daqui está fora, né? Esse cara daqui está fora. Eles definem um certo conjunto, que são os caras que são levados em 1. Você sempre pode definir um subconjunto daqui assim, ó. Se você quer caracterizar um subconjunto, você marca com 1 os elementos dele e com 0 os outros. E isso é uma função que a cada elemento aqui diz se ele é um 0, tá? É uma etiqueta. Né? Vamos fazer uma piada macabra, mas é como se eu dissesse assim, ó, no final do curso vai ter os aprovados e os reprovados. Aí os aprovados vão levar uma etiqueta A e reprovados vão ter uma etiqueta R. Então, essa função que a cada um vai levar em A ou em R, vai dizer quem foi aprovado ou quem foi reprovado. Ou, pensando assim no Apocalipse, né, vai ter os que vão para o reino dos céus e os que vão para o inferno. Então, os que forem para o reino dos céus vão ganhar a etiquetinha 1, os outros vão ganhar a etiquetinha 0. Então, qualquer escolha de subconjunto corresponde a uma função assim. Então, é mais ou menos a mesma coisa você dizer assim, ó, um conjunto é dado por uma função assim. E é só você trocar o valor da função em cada ponto para você obter uma coisa. Mas vamos definir, vamos fazer assim, né? Então, o teorema o número de elementos de x é sempre menor que o número de elementos do conjunto das partes de x. Quer dizer, não há hipótese de você fazer uma bijeção do conjunto x no conjunto de todos os subconjuntos do x. Tá? É claro assim que se você, por exemplo, se você tiver x igual a 1, 2, 3, né? O conjunto das partes de x, ele tem o conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2, o conjunto que só tem o 3, e aqui tem uma objeção óbvia. Uma objeção não, uma função óbvia que leva esse nesse. Só que além desses ainda tem o vazio, com 0 elementos, tem os conjuntos
dois elementos, né? 1, 2, 2, 3, 1, 3, e ainda tem o 1, 2, 3, que é o próprio x, que sobram, né? Mas isso não é uma demonstração, isso é só uma demonstração de que você sempre pode fazer uma função injetiva de x no conjunto das partes de x. Tá? Então vamos mostrar, né? Quer dizer, a demonstração é a mesma. Quer dizer, se você, vamos dizer, seja f de x no conjunto das partes de x. Vamos provar que f não é sobrejetiva. E mais ou menos o seguinte, olha, você pega os... Repara, você tinha, quando era o caso dos naturais, você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. E aqui você tinha a sequência de zeros e uns. É como se você tivesse um subconjunto aqui, né? Quer dizer, aqui é como se você dissesse assim, ó, aqui tem a função que leva o 1 em alguém, o 2 em alguém, o 3 em alguém, são esses caras daqui, essa sequência de números. Aqui o que a gente fez? A gente trocou o valor dessa daqui. Aqui vai ser uma coisa um pouquinho mais abstrata, mas seria o seguinte, ó. Pensa assim, você tem o x, aí ele está sendo levado num certo conjunto f de x. E eu quero construir aqui embaixo um conjunto A, que, vamos dizer, aqui você tem um x1, aqui você tem um x2, tem o f de x2, tem aqui o y1, o f de y1. A diferença é que aqui esses caras não tem uma ordem, não estão naturalmente enumerados. Mas pensa assim, ó, eu tenho aqui o z e ele está sendo levado em f de z. Eu quero garantir que o a seja diferente de f de z. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Vou fazer o seguinte, ó. Teste. Z pertence a f de z? É meio esquisito, mas é natural, né? Aqui, ó, por exemplo, o 1 pertence a esse cara, não pertence a esse, não pertence a esse, não pertence a esse, pertence a esse, não pertence a esse, pertence a esse, pertence a esse. Então, por exemplo, se o f de 1 fosse esse cara daqui, o 1 pertenceria a f de 1. Se o f de 2 fosse esse aqui, ele não pertenceria a f de 2. Então a pergunta é essa, Z pertence a f de z? E aí tem duas respostas possíveis. Sim e não. Suponha que o Z pertence a f de z. Eu quero que o A seja diferente de f de z. Então eu tenho um cara, Z, que está em f de z. Ele não vai pertencer a A. Então eu digo, então, Z não pertence a A. Se ao contrário a resposta for que o Z não pertence a f de z, então eu vou botar ele no A, porque eu sei que o A é diferente de f de z. Vou dizer que Z pertence a A. Se eu construir o A assim, eu tenho certeza que qualquer Z que eu pegue, o A não é o f de z. Então, o A, né,
Apaga isso aqui. Seja A igual ao conjunto do Z, tais que Z não pertence a f de Z. Só vai estar em A quem não estiver no seu próprio F. E agora, certamente, né, se X pertence a X, eu posso dizer que, que A, eu contraí aqui, né? Vou botar aqui, A seja... Se X é um elemento de X, eu posso garantir que F de X é diferente de A. Pois, se X pertence a vamos dizer, se X pertence a A, então X não pertence a F de X. E se X não pertence a A, então X pertence a F de X. Então, com certeza, ou X está em A e não está em F de X, então A e F de X são diferentes, ou X não está em A, mas então ele está em F de X, portanto A e F de X são diferentes. É um argumento, repara que é uma demonstração infinitamente mais fácil do que do teorema do valor intermediário, de qualquer teorema que a gente tenha demonstrado no curso de cálculo até agora. Mas é absolutamente surpreendente, abstrata e fantástica, porque ela está mostrando que, por maior que seja o conjunto, tem um que é maior que ele. Esse resultado aqui é o tipo de resultado que você diz, caralho, não, peraí, não. Aí você vai achar difícil e tal. Espera 20 anos. Você um dia vai olhar e vai dizer, cara, claro. Sabe aquelas coisas que você achou difíceis no... Você estava no ensino fundamental, um negócio lá de frações e tal, que era dificílimo e tal. Aí um dia você olhou para aquilo e disse, engraçado, era difícil, agora não é mais. É isso aqui. Eu estou dizendo isso porque eu já achei esse negócio meio assim e tal, e agora me parece realmente evidente. Não é evidente, o Cantor penou para chegar aqui. Tá? Não era tão simples, mas é extremamente simples. Tá? Mas tem essa implicação, assim, impressionante. Quer dizer, imagina, chega aí para alguém com quem você mora nesse momento de ainda meio confinado, acaba a aula e vai lá e diz, mãe, sabia que tem infinitos maiores que os outros? Sei lá, ou pega, sei lá, seu irmão que estuda direito, ou qualquer coisa assim. Né? Mas é uma coisa fantástica. Né? Quer dizer, é fantástico que o intervalo 0,1 tenha tantos elementos quanto o R2, quanto o plano inteiro. Quer dizer, um segmento de reta tem tantos pontos quanto o espaço inteiro. E agora também, quer dizer, você tem um conjunto infinito e você tem um maior.
mais infinito ainda. Fala aí, André. É meio estranho, né, esse negócio de x pertence a f de x e tal. Tem coisas, é claro que essas coisas de teoria dos conjuntos começam a dizer, bom, teoria dos conjuntos é o limite da matemática, né? É o patamar inferior. E aí você só tem o teoria dos conjuntos e a lógica. E algumas questões de lógica começaram a surgir com a teoria dos conjuntos. Por exemplo, uma coisa que parece que é absolutamente natural, você pensar o conjunto de todos os conjuntos. Se você pensar que tem um conjunto de todos os conjuntos, você cria facilmente um paradoxo, que é pensar os conjuntos que pertencem a si mesmos ou que não pertencem a si mesmos. Então, isso levou também a se pensar melhor as regras de teoria dos conjuntos, da lógica e tudo. Eu queria mencionar o teorema, vamos dizer, que está subjacente aqui, e que é mais difícil, eu não vou demonstrar ele não. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Teorema. Ele é conhecido pelos nomes de Cantor, Schröder, esqueci o H do Schröder, Bernstein. Tudo nome alemão aqui. Que é o que garante o seguinte, quer dizer, se a cardinalidade de A é menor ou igual que a cardinalidade de B e a cardinalidade de B é menor ou igual que a cardinalidade de A, então a cardinalidade de A é igual à cardinalidade de B. Isso implica no seguinte, né? Quer dizer, se existe uma F1 de A em B injetiva. Então A vai estar em bijeção com a imagem que é um subconjunto de B. Então essa cardinalidade de A é menor ou igual que a de B. E existe uma F2 de B em A injetiva. Então, existe uma F de A em B bijetiva. E você constrói essa bijeção a partir dessas duas aqui, mas tem um certo exercício mental, né? É um teorema que dá um trabalho. O Cantor achava que esse teorema era verdade, mas ele não conseguiu demonstrar. O Schröder também tinha, eu acho que, pensado no assunto, feito uma demonstração, tá, mas é o Bernstein que depois vai finalmente mostrar esse resultado. Ele é importante porque ele simplifica bastante as coisas, né? Você, por exemplo, aquela bijeção entre os pares ordenados de racionais e os naturais, como o conjunto dos racionais é um subconjunto dos pares ordenados, você pode pegar só os pares ordenados que correspondem a frações irredutíveis, então ele cria uma função injetiva dos racionais nos naturais. Como dos naturais nos racionais você já tem, então o teorema garante que já tem uma bijeção. Você já não precisa mais se preocupar. Entendeu? Então, mesmo a coisa lá
do intervalo 0,1, se tem mais de uma representação e tal. Quer dizer, as demonstrações ficam bem mais simplesinhas com isso aqui. Então, esse teorema é mais... E tem um teorema, um resultado que o Cantor quebrou a cabeça, e muita gente quebrou a cabeça, que é chamada hipótese do contínuo. Que é o seguinte, seria o seguinte, você tem o conjunto dos naturais, quer dizer, o conjunto dos naturais tem menos elementos que os reais. Será que tem alguém aqui no meio? Quer dizer, será que seria, vamos dizer assim, não existe x tal que, quer dizer, não ter nenhum infinito entre o infinito dos naturais e dos reais. E o Cantor quebrou a cabeça com isso e não conseguiu nada. Tem a hipótese contínua generalizada, que é entre, se você tem um conjunto infinito, será que tem alguma coisa entre ele e o conjunto das partes dele? E esse resultado aqui é semelhante ao quinto postulado da geometria. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Que na geometria plana, você tem os axiomas chamados axiomas de Euclides. Na verdade, eu não estou muito bem. Mas é claro assim que você tem uma série de postulados de geometria que são relativamente simples, e tem um que é conhecido como postulado das paralelas. Ele não está exatamente assim, mas é dizendo o seguinte: se você tem uma reta e tem um ponto fora dela, então existe uma única paralela que passa por esse ponto. E a certa altura as pessoas começaram a pensar, mas será que esse resultado a gente não pode demonstrar a partir dos outros? Será que isso não é um teorema e tal? E aí no século XIX, várias pessoas, né, Gauss, Boole, Lobachevsky, Riemann e tal, criaram exemplos de geometrias em que valiam todas as outras propriedades, menos essa. Então você tem geometrias em que você dá uma reta, dá um ponto fora dela e tem infinitas paralelas passando por aquele ponto. Tem geometria em que você dá uma reta, dá um ponto e não tem nenhuma paralela. Então, isso criou... isso é interessante, porque isso, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, precede a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, grosseiramente, você pode interpretar assim, ela diz que nós vivemos num espaço tridimensional, mas que não é euclidiano. Não vale, a geometria não é euclidiana. Você pode começar a pensar que, repara, nós somos... o exercício habitual é dizer o seguinte: imagina que nós fôssemos seres bidimensionais e não conseguíssemos olhar de fora. Pode ser que a gente viva sobre uma esfera de raio tão grande que a gente pense que quando a gente sai numa linha reta aqui, paralelas, na verdade são dois círculos máximos que vão se encontrar lá longe. Então, isso permite a gente pensar assim, olha, que o espaço físico em que a gente vive não necessariamente tem uma geometria certinha euclidiana. Então, essa questão já estava posta no século XIX.
E no século XX isso foi mais esclarecido. Então, essa questão aí, né, também foi demonstrada, mas só em 1960 e coisa, eu acho, 1960 e coisa, tem um cara chamado Paul Cohen, eu não li o trabalho não, mas que mostrou que você pode fazer uma teoria dos conjuntos em que vale a hipótese do contínuo e outra em que não vale. Quer dizer, isso não é um teorema demonstrável a partir das outras propriedades, dos outros axiomas da teoria dos conjuntos. Tá? Aliás, já nessa linha, eu queria até fazer um comentário assim, sobre um resultado de lógica que também é muito impressionante, que é chamado Teorema de Gödel. Que é 1932, eu acho. Que é o seguinte, a gente está trabalhando, né, aqui no cálculo, na álgebra então, né, você bota um certo número de axiomas e daí você deduz tudo. Né, vamos dizer, axiomas A1, A2, A3, N axiomas. Isso aqui é a Constituição. E daqui se deduz, se você afirmar, fizer uma afirmação, com base nesses axiomas, vamos dizer, esses aqui são os axiomas de grupos. Então você diz, tem um grupo. Aí você faz uma afirmação sobre grupos e você decide ou ela é verdadeira ou ela é falsa usando os axiomas. Então, esse é mais ou menos assim o sonho da matemática toda certinha. E o Gödel, em 1932, ele mostrou o seguinte: pega um conjunto dos naturais, bota um sistema de axiomas qualquer, finito para ele. Imagina, sei lá, os axiomas de Peano acrescenta mais. Claro, o sistema de axiomas ele não pode ser contraditório. Você não pode pegar, um diz uma coisa e o outro diz outra. Mesmo que não seja claramente contraditório, né, você, vamos dizer, você ter os três primeiros axiomas, deles você deduzir alguma coisa que contradiz alguma outra coisa que você deduz dos outros. Isso não pode. O sistema tem que ser consistente. Mas pega um sistema de axiomas, supõe que ele é consistente e tal. Quer dizer, você está na dúvida se o negócio dá para provar ou não, mas você acredita, acrescenta ele lá e tal. O que o Gödel demonstrou é que qualquer coleção finita de axiomas que você bote para o conjunto dos naturais, acho que pode ser enumerável também, pela cara da prova. Você sempre pode criar uma sentença que não dá para decidir. Não tem como dizer se ela é verdadeira ou falsa a partir daqueles axiomas. É o chamado teorema de incompletude. Quer dizer, por mais que você bote o sistema perfeito de axiomas, sempre tem alguma coisa que não dá para provar. Então, sempre que tem uma conjectura, assim, um problema de matemática assim, que ninguém consegue demonstrar, sempre tem esse fantasma de será que, na verdade, esse negócio é indecidível? Até hoje não aconteceu assim. Quer dizer, esse da hipótese do contínuo é bem um exemplo disso. Né? Ele era indecidível. Era uma coisa relativamente simples e era indecidível.
Mas isso aqui foi só um comentário, porque a teoria dos conjuntos e a lógica caminham bastante juntas, né? Porque, de certa forma, quando você está fazendo, sei lá, álgebra linear, teoria de grupos, topologia e tal, você está com coisas tão elaboradas que você meio que esquece isso aqui, tem tanta coisa para você demonstrar que você não se preocupa tanto com essa questão. Embora, vamos dizer, eu preciso saber que tem essa limitação para a matemática, mas tem tanta coisa para fazer que a gente não se preocupa. Na teoria dos conjuntos isso fica mais próximo. Né? Bom, deixa eu ver. Tem mais coisas. Eu queria mostrar uma consequência super importante. Bom, tem duas. Vou mostrar ainda duas coisas importantes. Né? A primeira vamos dizer, Lebesgue e a integral. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Né? Quer dizer, o Lebesgue diz assim, né? Medida nula. Na verdade, isso aqui é só uma coisinha da integral de Lebesgue, né? Mas se você diz assim que x contido em R é de medida nula, bom, medida nula é um cara que não tem comprimento, né? Então, um ponto tem medida nula, 2 pontos também, 3 pontos também, 10 pontos também, 1000 pontos também. Tem uma maneira de você poder dizer se um conjunto, vamos dizer assim, você pode dizer o seguinte, né? Vamos chamar de medida A igual a medida de A. No caso, comprimento. Tem área, volume e tal. Vamos pensar aqui comprimento. Então, com certeza a gente pode dizer que vale o seguinte, né? Se A está contido em B, então a medida de A é menor ou igual que a medida de B. Estou sendo inocente que poderia ter conjuntos que não têm medida, mas supondo assim que tem medida. Né? Segunda coisa é que a medida de A união B tem que ser menor ou igual que a medida de A mais a medida de B. Não é claro, né? Porque se você pegar o conjunto aqui A, pegar aqui o B, então tem a parte da interseção. Se você fizer a soma das medidas, ela é contada 2 vezes. Porque medir é mais ou menos assim, ó, você diz, olha, isso aqui tem uma medida, o intervalo AB tem medida B menos A, e se eu juntar vários intervalos, A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Se eu juntar, fizer um conjunto que é a união desses, é a soma das medidas, desde que eles sejam disjuntos. Tá? A primeira grande sacada do Lebesgue foi a seguinte, talvez a principal, é dizer, olha, mas eu sei somar séries. Ainda mais de números positivos, medida é positiva. Ah, merda, esqueci de ligar
Tá? Eu sei somar séries. Então, por que eu vou fazer só isso aqui? Ó? Ele diz, não, esquece isso aqui, vamos fazer assim, ó, 2. Se eu fizer a medida de A1, união A2, união, etc., isso é menor ou igual que somatório de n igual a 1 até infinito da medida dos ANs. Né? Se eu tiver uma infinidade, eu somo, não tem problema. Então, medida nula, ele diz assim, ó, como é que eu posso garantir que o cara é de medida nula? Se existe uma coleção A1, vamos chamar de logo uma sequência, se existe uma sequência AN tal que 1. AN é intervalo. Para todo N, o AN é um intervalo. Então eu sei medir o AN. Segundo, aliás, vou começar de novo. Porque não é tão simples assim. Ó. A medida vai ser nula se ela for menor que qualquer epsilon. Então, eu vou dizer o seguinte, se para todo epsilon maior que zero, existe uma sequência AN tal que, agora, primeiro, AN é intervalo. Para todo N. Segundo, X está contido na união dos ANs. Então eu tenho lá um monte de intervalo, se eu juntar todos eles, o X está lá dentro. Se o X está lá dentro, a medida de X tem que ser menor ou igual que a medida disso aqui. Eu sei lá quanto é que é, porque esses caras estão encavalados, mas eu sei o seguinte, que a medida de X teria que ser menor ou igual que a medida disso aqui, que eu não sei quem é. Então, eu não vou escrever nada, mas eu vou dizer o seguinte, a medida desse cara é menor ou igual que a soma entendido aqui que isso é o... Se o AN é BN, AN-BN, ele é BN menos AN, é o comprimento. Né? Esse cara daqui é maior ou igual que esse daqui, que é maior ou igual que a medida desse daqui. Então, se esse for menor que epsilon, isso daqui é menor que epsilon, a medida de x é menor que epsilon. Se a medida de x é menor que epsilon para todo epsilon, a medida de x é nula. Então, ele dá uma definição do que é um conjunto de medida nula. E aí, ó, entendeu assim, o significado do que é um conjunto de medida nula? Quer dizer, é um conjunto que eu coloco dentro de alguma coisa que eu sei que se eu pegar o tamanho dessa coisa, ele é um monte de intervalinhos. Se eu somar os tamanhos de todos os intervalinhos, dá menor que epsilon. Então, o meu conjunto tem medida menor que epsilon. Se eu posso fazer isso para todo epsilon, então ele é de medida nula. Está claro, não? Pensa só. Vou fazer logo, vou enfiar logo o pé na jaca para você ver o alcance da coisa. Vamos pegar o seguinte, pega o conjunto X igual ao conjunto dos racionais. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, esse cara daqui,
ele é enumerável. A gente acabou de provar isso. Então, Q é igual a Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Então, vamos pegar assim, ó, pega aqui, está aqui o Qn. Dá um epsilon maior que zero. Está aqui o Qn. Então, vamos fazer assim, ó, a gente pega aqui, está ampliado, né? Eu vou botar aqui dentro desse intervalo aqui. Esse intervalo aqui é Qn menos epsilon, Qn mais epsilon, mas não epsilon, é epsilon sobre 2 elevado a n mais 2. Acho que basta, né? 2. Vamos ver se n mais 2. Isso daqui, então, ó, tem tamanho epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, esse cara daqui é o meu AN. Então, Q são esses caras. Cada um deles está dentro de um dos ANs. Então, Q está contido na união dos ANs. Mas a medida de AN é igual a epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, o somatório de n igual a 1 a infinito de... Vou botar aqui menor ou igual, que não muda nada, mas porque eu não quero mudar meu raciocínio aqui, que já está tão bonitinho, né? De n igual a 1 da medida dos ANs é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, começa com epsilon sobre 2 e é uma PG, que é igual a epsilon. Então, para todo epsilon, eu posso colocar o conjunto dos racionais dentro de uma união de intervalos que na hora que eu somo os comprimentos dá menor que epsilon. Então os racionais estão enchendo toda a reta, mas na verdade eles são nada em termos de medida. Na verdade, qualquer conjunto enumerável eu posso fazer isso. Porque o que a gente provou aqui é que todo conjunto todo subconjunto enumerável, quer dizer, que tem bijeção com os naturais, de R, repara, primeira coisa assim, imediata, a gente tem uma função que não tem integral. A função mais simples que a gente sabe que não tem integral, ela vale 0 nos racionais e 1 nos irracionais. Só que, na verdade, os racionais tanto 0 e 1 têm medida nula. Então, esse 0 aqui não pesa nada. Essa função deveria ter integral 1. Então, Lebesgue consegue, a partir dessas ideias, assim, definir um novo conceito de medida e de integral que faz com que essa função, por exemplo, passe a ser integrável e tenha integral 1. Tá? E muitas outras coisas importantes. Mas não são só os conjuntos enumeráveis que são de medida nula. Tem um outro conjunto de medida nula muito famoso, que é o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é assim, né? A gente pega um intervalo
0, 1. Aí tira o terço central. Depois tira o terço central do que sobrou aqui e aqui. E assim vai. Tá legal? Quer dizer, você pega o intervalo, divide em 3, tira o intervalo do meio. Aí sobram 2. Aí você tira o que está no meio. Sobram 4. Tira os 8 terços centrais, sobram 16. Sobram 8. Não. Sobraram 4, então você tira os 4 terços centrais, sobram 8, depois a cada passo você vai dobrando o número de intervalos, só que você tira 1 terço, mais 2 nonos, mais 4, 27, mais etc. E isso daqui é uma PG de razão 2 terços. Soma 1 terço sobre 1 menos 2 terços igual a 1. Então você tirou tudo. Tirou tudo. Ou dá para provar que é de medida nula, por quê? Porque a cada passo a medida do que sobra é menor, está mais próxima de zero. A medida do que sobra está tendendo a zero. Porque o que sobra a medida é 1 menos a soma parcial aqui. Então o que vai ficar tem medida nula. O impressionante é que fica muita coisa. Tá? Quer dizer, K, olha só. Escreve os números na base 3. 0, 1, 2. Esse daqui, na base 3, é assim. Tá? Vou botar assim, 3 aqui. 3 é igual a 1, 0. Então, os números na base 3, ó, entre 0, na verdade aqui, né, 1 terço, 2 terços, 1. Então, na base 3, ó, os caras que estão entre 0 e 1 terço, eles são os caras da forma 0,1 coisa. Aliás, 0,0 coisa. Porque eles não chegam a 0,1. Esse 1 terço é o 0,1. O 2 terços é o 0,2. E esse aqui, o 3 terços, é 1,0. Então, esses caras aqui são 0,0 coisa. Esses daqui são 0,1 coisa. E esses daqui são 0,2 coisa. Então, quando você tira isso daqui, você elimina. Então, você fica com 0,0, 0,2. Agora, quando você pega aqui, ó, esses daqui são 0,01 coisa. Esses daqui são 0,00 coisa. E esses daqui são 0,02 coisa. Quando você tira fora esses aqui, você está eliminando esses. E aqui, ó, esses são 0,20 coisa. Esses daqui são 0,21 coisa. E esses daqui são 0,22 coisa. Você está cortando esses. Então, a cada passo da construção do conjunto de Cantor, você está eliminando os números que tem 1 na sua representação.
Então, todos que têm 1 na primeira casa morreram quando você tirou esse intervalo. Considerando que esse daqui pode ser 0,022222 até chegar aqui. Então, todos os que têm 1 na primeira casa morrem quando você tira isso. Quando você tira esse daqui e esse daqui, você tira todos os que têm 1 na segunda casa. Então, no final das contas, o conjunto de Cantor são os caras que são da forma 0,022022002220. São os caras que na base 3 se escrevem usando só o 0 e o 2. E aí, quantos números tem entre 0 e 1 que na base 3 se escrevem usando só os algarismos 0 e 2? Bom, isso é uma sequência de zeros e 2. Tem tantas quanto as sequências de zeros e uns. Só que se eu pensar um cara assim na base 2, ele é tudo. Então o conjunto de Cantor está em bijeção com o intervalo inteiro. Então você tem um conjunto que é não enumerável e é de medida nula. Quer dizer, você pode ter um conjunto como os racionais que enche a reta toda e é de medida nula. E você pode ter um conjunto que você tirou tudo e ainda tem tantos elementos quanto os reais. Então, repara que não tem nada tão... Eu só usei base 2, base 3. Foi a coisa mais sofisticada que eu usei na aula de hoje, a matemática mais avançada que eu usei na aula de hoje foi o fato de que a gente pode escrever um número do intervalo 0, 1, na base 2 só com zeros e uns e na base 3 só com zeros, uns e 2. E eu não usei nenhuma matemática mais avançada do que isso. Mas olha quanta coisa impressionante está embutido aí.